Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas, o dono das melhores resenhas do futebol. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sejam bem-vindos. Para quem não sabe, nós estamos gravando depois de um feriado, né? Um feriado não, alguns feriados, né? Um feriadão prolongadão. É bom, né? Muito Eu fiquei bom. sabendo que você aproveitou bem. Sim, graças a Eu Deus. fico feliz. Carol e seus pagodes, né? Fã de Tiaguinho, não é mesmo? Tiaguinho, fui ver Tardezinha no Rio de Janeiro. Então, é um programinha assim que eu gosto de fazer. Você é uma, você é uma Monte Azulense, é isso que fala? Uma Monte Uma Azulense. Monte Azulense carioca. Mais carioca que Monte Azulense É atualmente. verdade. Tá certo. Ô, Carol, a gente hoje vamos lembrar, né, que nós perdemos o nosso manga, né, Recentemente. 15 dias atrás aí. E então, claro que justo, né, que se homenageie, assim, como nós fazemos sempre no nosso propósito, homenageie um personagem, né, um grande jogador, e tal. E o que é que a gente faz, né, que você sabe disso, nós estamos conectados. Sempre que tem alguma coisinha campineira da região, a gente A gente faz. contextualiza, né? Porque aí você torna legítimo, né, o nosso trabalho, o nosso serviço. E tem uma conexão do Manga com Campinas, e a gente vai terminar contando essa conexão. Mas, assim, o Manga foi realmente um personagem insólito, né, assim, raro no futebol brasileiro. É um pernambucano, começou lá no Esporte Clube Recife e tal, e de repente ele despertou interesse, porque jogava bem diferente, né? Era um goleiro acima da média. E aí o Vasco, né? O Vasco ia contratá-lo, estava tudo certo. Mas daí, quando o Vasco foi lá no Esporte Clube Recife, tinha lá uma cláusula de multa, na época já, né? Ainda não era, antigamente era chamada Lei do Passe, era diferente. Mas você tinha que também indenizar para tirar o jogador. E a multa acabava que inviabilizava, então o Vasco desistiu, né? Aí o Botafogo veio em seguida, o Botafogo topou e o Botafogo levou. Então, na verdade, a história do Manga ela é bem ligada ao Botafogo, embora ele tivesse jogado assim em diversos times, né? Mas o Botafogo assim foi o Mas que gerou identificação, é, né? é, as pessoas do futebol falam do Manga, lembra do Do Botafogo. E o Botafogo. Botafogo, naquela época, anos 60, ele formou assim um dos maiores, acho que o maior ataque, né, um dos maiores, junto com o Santos, né, do mundo, né, ataque com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Era um ataque, puxa vida. Esse ataque não tinha dinheiro para. Hoje, se esse ataque jogasse, não tinha dinheiro Nem para. Real Madrid ia pagar Não isso aí. pagava, né? Se você pega o jogador de hoje né, faz assim um paralelo, né, uma analogia, se você transportar para esse mundo que a gente vive hoje, não tem. Como é que você vai pagar o Talvez os Garrincha? árabes, lá no mundo árabe, talvez eles tenham um dinheirinho lá, um troquinho para pagar Ia esse precisar dar pessoal. muito petróleo, né, Carol? Ia precisar dar muito petróleo. Então foi nesse time que o Manga veio jogar. E aí ele foi levando a sua carreira, foi sendo bem sucedido. Tinha aqueles duelos, né, Santos e Botafogo, e ele enfrentava o Pelé, e era um duelo legal. Às vezes um ganhava, outro ganhava, enfim, né, eles foram aí levando. Ele até serviu a seleção brasileira, né, em 1966. Na verdade, em 66, o Manga ele jogou uma partida, né? Uma partida que foi a partida que nós nos despedimos contra Portugal. A gente jogou 3 partidas na Copa de 66, foi uma aberração. Jogamos a primeira contra a Bulgária, ganhamos de 2-0. É o último jogo que Pelé e Garrincha jogam juntos, né? Depois, nunca mais. E, aliás, Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo. Os dois jogando, né? Os dois juntos, são 40 jogos, e o Brasil só ganhou ou empatou. E esse jogo o Brasil ganha, tá? Depois o Brasil pega a Hungria, perde, estava tudo desorganizado. E o último contra Portugal, e Portugal com um baita time, né, na Copa de 66, Eusébio, Torres, Coluna, era um timaço, nós perdemos.
E isso assim foi a partida que o Manga fez em Copa do Mundo, né? A carreira dele assim foi sempre muito controvertida, muito polêmica. E tem um fato. Eu vou contar primeiro a conexão com Campinas, porque nesse interim, isso aí está nos anais, em 1961, né, lá no começo dos anos 60, o Guarani foi fazer um amistoso, né, lá em Coritiba, contra o Botafogo. Aqueles torneios que eles faziam e tal. E naquela época, essas partidas elas eram valorizadas, né, porque eram jogos combinados, tal, mas acabavam ficando históricos, né? E para você ganhar do Botafogo, né, o Guarani tem algumas coisas na vida, na existência, assim, que são marcantes. Uma é uma vitória contra o Santos, em 1964, Sim. onde ganhou de 5-1, que isso aí acho que o mundo inteiro sabe, né? O dia que o Pelé perdeu o pênalti, o Guarani deu um show de bola com os meninos, 5-1, dia 18 de novembro de 64. E outra é essa contra o Botafogo lá, o Guarani ganhou de 1-0, um jogo muito disputado. E esse jogo ele tem assim como personagens o Cabrita, que fez um golaço, né, que era o centroavante, que era o atacante do Guarani, em cima do Manga. Aí tem a conexão Manga e Campinas, Manga e Guarani. E o fato marcante também dessa partida foi que o Diogo, lateral esquerdo, que é pai do meu querido amigo, nosso amigo Roberto Diogo, ele marcou o Garrincha, né? Olha só. Ele marcou o Garrincha e assim ele se saiu muito bem, né? A gente não viu a partida, mas a história conta que ele não deixou que o Garrincha fizesse lá, porque o Garrincha, viu, Carol? Quem assistiu o Garrincha, né? A gente costumava dizer o seguinte: o Garrincha era o Charlie Chaplin do futebol, sabe? É só as pessoas imaginarem aqueles movimentos do Charlie Chaplin, né, nos filmes. Até Aquele o andar mundo. meio Isso. durinho, né? Aquela coisa meio... E aquelas gingas, né, né, os passos do Charlie Chaplin, né? O Charlie Chaplin é gênio, né? É você pegar aquilo lá, aqueles movimentos do Charlie Chaplin, e trazer para o futebol, porque o que E a até a Garrincha perninha até meio é assim tortinha, mesmo, né? isso. Que a O perna Garrincha tinha uma perninha meio tortinha. tinha, a perna dele era curioso, né? Porque elas eram tortas para fora, né? As duas. Nossa, se você olhasse o Garrincha, eu cheguei a ver ele assim, né? Amistoso. Você olhava assim, você não acreditava que ele pudesse jogar futebol. Olha só. Você fala, não é possível. Hoje não Hoje não jogaria. seria reprovado, né? Não entraria. E, no entanto, lá dentro do campo, os movimentos dele, assim, a ginga dele, os dribles, era Charlie Chaplin. Tanto que o próprio Armando Nogueira, grande cronista, ele tratava desse jeito, né? Era um jogador chapliniano, tal a alegria, tal a leveza e a arte com que o Garrincha se movimentava. Então, marcar o Garrincha e não deixar que o Garrincha fizesse alguma coisa Era quase um gol. era um gol, era um ato de heroísmo. E foi isso que aconteceu, né? Nesse jogo lá do Guarani. Ficou muito marcado lá em Curitiba, está registrado, né? E o Guarani, os torcedores mais experientes, assim, eles tratam esse episódio com grande orgulho, né? Com razão, né? Porque realmente foi um negócio muito legal. E aí passou. Acho também que isso aí ajudou também a gente se conectar, entender o Manga, né? A grandeza do Manga, o que o Manga representava. E a carreira dele foi indo, né? Foi indo. Um ponto assim interessante da carreira do Manga, quase que culminante, é o seguinte: 67, 68, né? 68 foi o ano. O Botafogo ia decidir um título com o Bangu, lá no Rio de Janeiro. Aquelas coisas lá de Taça Guanabara, lá que os cariocas adoram aquilo lá. E o time do Bangu, ele era dirigido pelo Castor de Andrade, né? O doutor Castor de Andrade. Você já ouviu falar? Uma figura emblemática, né? Na história do país, não é nem só no futebol. Exatamente, na história do país. Aliás, existe um documentário muito bom sobre ele. Você assistiu? Assisti. Aquilo é história do Brasil, assim, contundente. Raiz. Raiz. Né? E era aquilo mesmo, viu? É um negócio, assim,
né? Espetacular. Né? E ele era presidente do Bangu, aquelas coisas, todo mundo sabe como que o Castor trabalhava. Aliás, o Castor, só fazendo um parênteses, sabe, Carol, teve um jogo que eu fui trabalhar aqui em Campinas, que o Bangu veio aqui contra a Ponte. E aí, antes do jogo, eu não me lembro o nome do meu repórter lá, acho que eu estava na Rádio Educadora, mas o repórter entrevistou, ele estava ali no campo da Ponte, assim, na boca do túnel, né? O nosso repórter chegou ali. E ele era muito assim, sabe? Ele era muito gentil, né? A pessoa acordada. Era um cara... Você bater um papo com ele... Né? Ele era muito articulado. Muito demais. Ele é muito persuasivo, né? As pessoas acabavam, por tudo que ele fazia... Se encantando com aquela figura, né? Exatamente. Depois aí cada um vai analisar o comportamento. Isso já é outra pauta. Outra né? pauta, exatamente. Outra pauta. Mas ele, como pessoa assim, ele era agradável. E, Carol, naquela entrevista, a gente ficava na cabine, mas os repórteres passavam para a gente conversava com os entrevistados. Tal. E eu fiz uma pergunta para o Castor, nunca me esqueço. Eu perguntei, doutor Castor, você é a favor ou é contra o jogo do bicho? Desculpe. Doutor Castor, você é a favor ou contra a legalização do jogo do bicho? Né? Porque estava em debate. Sim. Legaliza, não legaliza, legaliza. Porque o jogo do bicho no Brasil é antiquíssimo, e sempre existiu e vai continuar existindo. Hoje não tem tanta força, não, né? Mas já teve mas épocas assim, né? Mas existe, ainda movimenta um nicho Quem de mercado. de nós não né? fez uma fezinha? Poxa né? vida. Enfim. E eu sei que eu perguntei, né? O senhor é a favor ou contra a legalização do jogo de bicho? Nossa, ele respondeu numa educação, até falei, é capaz dele não gostar da nada. Eu me lembro que ele falou assim, ele falou assim, então, e ele me assim, ele chamava pelo nome, né? Porque ele tinha essa educação, né? Então, João, nós contraventores, desse jeito ele respondeu, né? Nós contraventores nós não temos interesse na legalização do jogo do bicho, até porque a gente ganharia um grande concorrente, né, que seria o próprio governo, né, que entraria na parada. Quer dizer, seria um complicador. Né? E, sim, a verdade é que nunca foi legalizado o jogo do bicho, até porque... Quem né? nunca sonhou com um macaco e não apostou, né? É verdade. Isso é aquela coisa de... Ai, sonhei com um jacaré, vou jogar no bicho. Cobra, nossa, é isso aí mesmo. Ele é folclórico, né? Ele é. Mas a resposta que ele me deu foi essa, quer dizer, ele era contra a legalização. E o mais interessante é que, para a época, cabia. Hoje, se alguém dá uma entrevista dessa, sai preso, né? Hoje Mas ele, não é... nós contraventores, Isso. então, tipo... assumindo o papel hoje, dele, hoje né? provavelmente seria preso em flagrante, né? Eu acho que porque a moral hoje é outra, enfim, hoje os conceitos são outros e hoje nós lidamos com o famoso politicamente correto. Correto, né? exato. E na época fazia parte da cultura. O povo não tinha essa dimensão. Para o povo não era crime. A verdade é essa, assim, para o comportamento. Nunca foi encarado como Nunca crime, foi encarado, né? Mas é uma contravenção, né? Nunca deixou de ser uma contravenção. Só que é assim, né? Todo mundo sabe, o Carnaval do Rio de Janeiro é totalmente só é Carnaval mantido. Porque tem a contravenção. Exato. Isso, aí papo vai longe. Mas aí aconteceu isso, né? Deu essa entrevista. E nesse episódio lá no Rio, nessa decisão, correu uma história que o Castor tinha comprado o Manga, sabe? O que não era muito de se duvidar, porque o Castor, esses artifícios, né? Tinha comprado o Manga. Nossa, isso ferveu, chegou. Mas o Manga ficou possesso. Pistola. E, na verdade, quem foi, assim, segundo o Manga, né, na cabeça dele, quem alimentou muito essa história foi o João Saldanha, né, o grande João Saldanha, que depois foi ser treinador. O João Saldanha era um jornalista e ele era botafoguense, né, frequentava ali o General Severiano, etc. Aí o Manga ficou
possesso com o João Saldanha, né? Ficou, Sim. né? Muito bem. Aí a coisa ficou pública, correr, falou, não, eu vou fechar o gol, aquelas coisas, vocês vão ver. Aí, pô, conclusão, teve o jogo e realmente o Manga fechou o gol. E o Botafogo foi campeão, né, em cima do Bangu. Quer dizer, toda aquela história que o Dr. Castor tinha comprado caiu por terra. Mas teve a festa do Botafogo, né, a festa de comemoração. E na festa de comemoração, os jogadores foram, mas o João Saldanha também, né? Todo mundo sabia que o João Saldanha ia, porque ele participava. Daí o que aconteceu? Aí o Manga prometeu, falou assim, se eu encontrar o João Saldanha, eu vou arrebentar ele no meio, né? Pô, o Manga, a mão dele era... Imagino. E aquilo correu. E o João Saldanha realmente foi na festa, mas o que faz o Saldanha? O Saldanha vai armado. O Saldanha vai com 38 e um na algibeira aqui, né? E o outro na mão, assim, falando assim. E vai, entra na festa, pá. Aí o Manga, né, ficou sabendo que ele estava ali, mano, não, vou lá pegar ele. E o Manga foi para cima, né? Falou, tá ali, foi lá. Aí o Manga se dirigiu mesmo para né, arrebentar. Quando o Manga estava assim, a uns 5 metros, né, de chegar, o João Saldanha gritou e tirou o revólver. Não pode parar, né? Não me dê mais um passo. Se você der mais um passo, eu te queimo, aquelas coisas. E o Manga parou assim, mas não se intimidou muito, não. E aquele bate-boca, que é isso, que é aquilo, papapá, e o João ali, né, esperando. Aí o Manga vai daqui, vai dali, o Manga ousou, né? Avançou um pouquinho. Avançou. O Manga deu 2 passos. No que o Manga deu 2 passos, ele queimou. Pá! Ele deu no chão. Meu Deus, que loucura. E pro alto, e no chão, assim, pegou o Manga. Aí o Manga avançou que recebeu o tiro, o Manga, ó. O Manga, perna para quem te tem. E aí diz que pulou o muro lá, sabe, não sabe como, né? Aquelas... Nessa hora, né? A gente não vê nada, só sai correndo. Aí sai correndo e, nossa senhora, foi um fuá, né? Foi um fuá. Mas aí, assim, esse foi o episódio que isso ficou marcante, né? Lembro, na época, o Brasil inteiro comentou e o João Saldanha ficou... todas as entrevistas do João, ele falava, enfim, né? Mas o João passou. Inclusive, depois, o próprio João Saldanha estimulou para ele, quando ele foi para o Nacional do Uruguai, foi o João Saldanha que arrumou, porque o João Saldanha gostava dele, né? E, apesar de tudo, entendia que ele era um matuto, né? Que ele era inconsequente. Mas essa história terminou assim, né? Com o Manga. Pelo menos sem ninguém se machucar, sem né? Sem ninguém se machucar. Só virou folclore Virou folclore do e serve para a gente contar a história hoje. Com certeza. Aí a vida correu pro Manga, ele foi embora para o Uruguai jogar no Nacional, ele não queria ir, sabe? Quando ele decidiu sair do Botafogo, tinha um Atlético Mineiro na parada, tal, mas não deu certo ir para o Atlético, ele foi para o Nacional. Mas ele foi a contragosto, tanto que a esposa dele, o filho, foram embora, voltaram lá para Recife. Mas ele ficou no Uruguai, foi bem lá, foi campeão mundial, né? Lá jogando pelo Nacional, campeão da Libertadores, fez uma baita carreira. Aí voltou aqui para Porto Alegre, jogou no Inter, naquele timaço lá do Minelli, né? Tinha Dario, Lula, Falcão, foram campeões, né? E tem um jogo emblemático, sabe, Carol, na decisão do Brasileiro de 1975, do Manga contra o Nelinho, né? Que o Nelinho chutava, talvez um dos maiores cobradores de falta que a gente teve no Brasil, e era falta e o Nelinho chutava, e a bola que o Manga pegava. E, conclusão, né, o Inter ganhou com as defesas do Manga, então aí o Manga ganhou o duelo, tá, que saiu carregado. Uma carreira espetacular. Aí depois foi definhando, né? Aí foi fracassando, chegou a jogar no Grêmio, jogou lá em Mato Grosso. Conclusão, terminou a carreira dele lá no Equador, né? No Equador, onde ele acabou até se firmando e tal. Mas não teve assim sucesso financeiro, né? O Manga
não conseguiu se firmar, se estruturar para ter assim uma velhice tranquila, tanto que terminou no Retiro dos Artistas, né, com o apoio do Stepan Nestercian. Stefano Necessiano. Stepan Nestercian, que é botafoguense, que Sim. ajudou muito, né? E ali acabou falecendo ali. Mas assim, né, deixou uma história rica, né? Uma história forte, rica, que a gente lembra, homenageia. Com E certeza. fizemos essa conexão com o futebol de Campinas. Tá certo, tá ótimo. Fica aqui nosso registro, nossa homenagem ao Manga, então. Obrigada, João. Bom, se você gostou dessa história e quiser revê-la ou conhecer as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.